Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Neymar, ruim com ele e pior agora sem ele, com essa lesão que pode se confirmar nos próximos dias ou talvez já amanhã. A tendência é que já nessa quarta-feira o Neymar já tenha a confirmação de que ficará um bom tempo afastado, já que a lesão do joelho é muito séria. Desconfia-se de ligamento cruzado, mas além da lesão do Neymar, mais uma lesão grave na carreira dele, uma carreira assolada por lesões, principalmente do PSG em diante. Mas falando dessa questão à parte, é o Brasil perdendo para o Uruguai, encerrando uma invencibilidade de 37 jogos, 8 anos sem perder um jogo oficial de eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil não perdia para o Uruguai há 22 anos, né? Desde julho de 2001, 1-0 para o Uruguai. Foi a última vitória dos uruguaios para cima dos brasileiros. É uma situação bastante incômoda nesse trabalho inicial do Fernando Diniz com a seleção brasileira, também sobre essa questão nebulosa se o Ancelotti vai vir ou não, mas é a seleção brasileira numa situação que a gente tem que debater um pouco sobre o futebol paupérrimo da seleção brasileira contra a Venezuela e agora contra o Uruguai. O empate 1-1 contra a Venezuela e agora essa derrota do Uruguai, colocando o Brasil na terceira colocação das eliminatórias com 7 pontos ganhos, né? Atrás de Argentina, líder, e do Uruguai, segundo colocado, com os mesmos 7 pontos. Mas é uma seleção que depende muito do Neymar, né? É complicado e a gente sabe que mesmo o Neymar longe de estar em boa fase, de ser um Neymar em alto nível, o Neymar que muitos falam que está inchado, que está começando a ficar fora de forma, o Neymar que tem ali suspeitas sobre realmente querer jogar futebol em alto nível depois da transferência para a Arábia Saudita. Mas a questão é o seguinte: Neymar ainda segue sendo a principal estrela do futebol brasileiro, o principal jogador talentoso, à frente ainda de outros jogadores, ao meu ver. O Vinícius Júnior está em formação, está crescendo, está evoluindo, o mesmo vale para o Rodrigo, mas é uma seleção que está muito distante de ter um meio-campista pensativo, uma zaga confiável e, ao mesmo tempo, uma saída de bola com criatividade. O Brasil hoje foi muito mal no jogo todo, finalizou muito pouco, inclusive no primeiro tempo, apenas uma finalização ao gol, né? Isso que nem acertou o gol. Depois teve a bola na trave da falta do Rodrigo na individualidade, na bola parada, mas foi muito pouco, né? É uma situação bastante ruim e triste para a seleção brasileira, que viu Darwin Nunes brilhar no Estádio Centenário, o sucessor de Luizito Soares, fazendo ali uma partida incrível, com um gol e uma assistência. Ele abriu o placar, depois ele deu o passe para o gol, inacreditável ali, próximo da linha de fundo, sendo marcado por dois defensores brasileiros que não conseguiram pará-lo, que ele tocou para o De La Cruz completar para as redes. Um Brasil que dois jogos de eliminatória bastante ruins, muito abaixo. É uma seleção que a gente tem que falar que tem talento, mas não tem padrão. E não é possível que essa seleção tenha desaprendido a jogar futebol. Mas o que me deixa preocupado é o fato de que a seleção com o Neymar já era uma situação complicada, era difícil ali o conseguir bons resultados. Teve um início promissor ali contra a Bolívia, mas ao mesmo tempo é muito pouco. Bolívia não é parâmetro. A gente está vendo, por exemplo, seleções importantes na Europa jogando bem, a Espanha jogando bem, a Inglaterra hoje buscando uma virada contra a Itália em Wembley, jogando muito bem, uma seleção com muitos talentos e jogadores que conseguem fazer acontecer na seleção, e a nossa seleção ainda dependendo muito, né? Falta uma individualidade, falta ali um lance, uma tabela
ter um pouco mais de mais profundidade, né? No que se diz na parte de criação de jogadas e também melhorar nossa defesa. Nossa saída de bola muito complicada. O Brasil sofreu muito hoje com o Uruguai, né? Sofreu muito com essa partida, principalmente na saída de bola, né? Marcando o Uruguai, marcando avançado, o Brasil sendo muito engolido. É uma dificuldade tanto, tendo que o Neymar tendo que buscar o jogo lá no campo de defesa para conduzir esse time, para ver o quanto para mim isso soa como preocupante, né? Você ter o jogador mais talentoso da seleção brasileira perto dos 32 anos, completa 32 anos em fevereiro, 32 anos em fevereiro, e é uma situação que a gente fica apreensivo porque o Neymar corre o risco de ficar um bom tempo parado. Nessa temporada ele só jogou 5 jogos com o Al Hilal, um gol marcado e 3 assistências. Esse gol foi marcado na Liga dos Campeões da Ásia. Ele deve desfalcar a seleção brasileira nos próximos compromissos, evidentemente, e corre o risco até de ficar fora da Copa América, tá? Dependendo do grau da lesão, como ele vai se recuperar dela. Mas é uma seleção brasileira, gente, que precisa ser um pouco mais dos ensinamentos que o Brasil teve nas eliminações das últimas Copas. O Brasil perdeu em detalhes, perdeu, por exemplo, para a Croácia, num pequeno detalhe que precisava jogar com inteligência e teve ali um trabalho praticamente jogado no lixo com o Tite, porque a seleção do Tite para essa seleção do Diniz é uma outra seleção, é uma seleção que tem a posse da bola, que é uma coisa importante, mas não tem o objetivo por sofrer com a questão criativa. A gente fala, gente, eu vivi a época em que a seleção brasileira você podia sofrer para escolher jogadores que poderiam mudar o rumo de uma equipe, né? As gerações de 94, de 98, de 2002, de 2006 eram muito bem servidas em todos os setores do campo. E hoje parece que o Brasil ainda sofre com isso. Sofre, por exemplo, para ter jogadores, por exemplo, jogando em grandes centros. Olha uma ideia legal que eu estava olhando, inclusive compartilhar com vocês. É a primeira vez desde 2001 que o Brasil tem poucos jogadores em destaques nas 5 principais ligas da Europa. É o menor número de jogadores brasileiros jogando nas 5 principais ligas da Europa nos últimos 20 anos. Isso é uma situação que está dificultando até o próprio europeu vir aqui para buscar o talento. Nem sempre o talento corresponde às expectativas e acaba ficando para trás, mas é um ponto de atenção que fica. Outro ponto de atenção que fica, cara, é a gente não ter um meio-campista que possa jogar de uma forma solta, né? Um meio-campista que a gente fala que seja uma unanimidade para ajudar os atacantes. Eu acho que essa seleção falta muito um cara de criação. Falta, por exemplo, um Coutinho nos tempos de Liverpool, porque a gente não tem mais o Coutinho, infelizmente. O Coutinho do Liverpool foi um craque. Depois que ele passou para o Barcelona, jogou no Bayern, e aí foi para Aston Villa e agora jogando no Qatar, é outro jogador que dificilmente vai voltar a vestir a camisa da seleção, dependendo se ele conseguir dar a volta por cima, né? Porque é um jogador já acima dos 30 anos também. Mas falta referência, falta, na minha opinião, além da questão do talento, falta um pouco também de disciplina, da gestão, de como a gente trata os nossos bons valores, né? Parece que são queimados em alguns momentos, e a gente olha aí bons jogadores. Olha o caso do Lucas, né? Reinventou no São Paulo depois de ficar ali esquecido no Tottenham, pelo menos nas últimas temporadas, mas apesar de ter ido muito bem na campanha do Tottenham, vice-campeão europeu contra o Liverpool, né? Mas é uma situação que me deixa bastante apreensivo e preocupado com esse futuro da seleção. É claro que ainda é muito cedo para a gente fazer qualquer prognóstico, são 4 jogos realizados, tem uma margem maior de classificação. Eu acho improvável o Brasil perder a vaga e ficar fora da Copa do Mundo, sinceramente,
Por mais que não possamos terminar na primeira colocação das eliminatórias, o Brasil vai se classificar, mas precisa usar esse ciclo para definir o que precisa ser feito. Essa questão do Ancelotti está muito mal explicada. Aí vem o reitor lá da faculdade de Parma falando do desafio do Ancelotti em comandar a seleção brasileira. Depois ele rebate já desmentindo. É uma situação que a gente não sabe como o Ancelotti vai ter na temporada do Real Madrid, se ele vai levar o Real Madrid a uma final de Champions League, porque é provável, e essa final de Champions League desencadear um processo de ele demorar para se apresentar à seleção, e se ele for realmente se apresentar para a seleção, é uma situação bastante complicada, que o Brasil virou refém de um técnico estrangeiro que está empregado na Europa e que que comanda o time mais poderoso do futebol mundial e que tem chances claras de ganhar títulos tanto da Copa do Rei como do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões. Então é muito fácil falar que tem um acerto com o Carlo Ancelotti, sabendo que a gente não sabe realmente, né? Todo mundo levanta, a imprensa levanta hipótese falando sobre isso, né? Sobre o fato de o Ancelotti não vir. Há um temor, sim, há um pé atrás com isso. E a gente não tem essa garantia. A gente só vai saber dessa garantia quando chegar o final da temporada europeia, só em maio, junho do ano que vem. Só que assim, pessoal, eu ainda tento lidar com algumas situações. Tem jogador como o Matheus Cunha que não merece estar na seleção, com todo respeito. Eu acho que a gente tem outros bons jogadores aqui que merecem estar vestindo a camisa da seleção e jogando no mais alto nível. O Matheus Cunha nem marca gol na Europa, na verdade. Outra coisa que eu falo tanto é um camisa 9 confiável, né? Eu acho que o Brasil não tem um camisa 9 confiável desde o Luiz Fabiano. Luiz Fabiano e o Fred era confiável também na Copa de 2014, mas o Fred não fez uma boa Copa. Ele fez uma boa Copa das Confederações. Mas o camisa 9 em seleção, o último que eu realmente vi jogar bem, o Richarlison, por mais que ele tenha ido bem na Copa da na Copa do Catar com gols importantes, ele ele está devendo muito. Na temporada passada marcou apenas um gol na Premier League e agora está voltando a marcar. Marcou, se eu não me engano, um gol até o momento também na Premier League com o Tottenham. Mas assim, é muito pouco para um país que sempre foi conhecido como uma seleção forte, com grandes camisas novas, né? Careca, o próprio Romário, o próprio Ronaldo Fenômeno, depois passando por Adriano, por Luiz Fabiano, sem falar dos outros grandes atacantes camisas novas que tiveram menos jogos pela seleção e que marcaram época também, como Jardel, Elber, Luizão, enfim, vários atacantes que eu vou ficar aqui lembrando, Jardel, caras que cheiravam a gol, mano. Esses caras matavam e matavam tipo a pau, assim, ia muito bem, marcavam muitos gols. O Brasil tinha um leque de opções, né? E hoje parece que a gente não tem isso, né? A gente colhe os talentos, mas ao mesmo tempo eles vão se esvaindo pelas nossas mãos, né? E a gente não sabe realmente porque hoje você vê mais a Argentina colocando jovens jogadores importantes em grandes times na Europa, né? O Julian Álvares é um exemplo disso no City, né? Tem o Enzo Fernandes também no Chelsea e assim por diante. Tem o Garnacho que tá agora crescendo no Manchester United, mas é uma situação que me preocupa muito. O Neymar é um jogador que joga pouco lá na Arábia, tende a jogar menos porque é uma liga com menos jogos, é uma liga por. É um outro mundo de jogo de futebol, apesar de ter as Copas Continentais, as Copas Nacionais, mas não se compara ao nível europeu, ao nível de excelência da Europa. Muitos vão para lá, os mais jovens com certeza atraídos pelo dinheiro, o Neymar ao mesmo tempo pelo dinheiro e também pelas opções que não teve na Europa para ficar por lá, né? Porque a gente tem que falar isso também, né? O Neymar foi para a Arábia para ganhar toda essa bagatela e agora vai ficar. Ele tem 2 anos de contrato e tem a possibilidade de ficar aí de 6 a 8 meses parado, até mais,
podendo atrapalhar ainda mais a sua situação, né? O jogador foi contratado para jogar, para elevar o Al Hilal para um patamar de clube importante, para ser justamente como ferramenta para você evoluir o futebol, desenvolver o futebol e divulgar o futebol árabe, a Liga Árabe para o mundo. E aí você tem esse projeto também ali agiado, né? Porque o Neymar faz parte de um projeto de governo lá, além de ser um projeto esportivo para o Al Hilal, mas é um projeto político, né? Que a Arábia Saudita está fazendo, contratando todas essas legiões de craques, né? Que foram para lá, né? Benzema, Ronaldo, Mahrez, Roberto Firmino e assim por diante. Falando desses caras, mas assim, Neymar fora da seleção, a seleção vai ter que conviver sem ele. E talvez seja o maior desafio da seleção brasileira conviver sem o Neymar, provavelmente por um bom tempo por conta dessa lesão, nós não sabemos isso. Estou gravando esse vídeo antes mesmo do veredito final sobre o resultado de algum exame de gravidade, mas o risco é grande. Mas o Brasil tem que saber conviver sem o Neymar, e quando esteve sem o Neymar com o Tite, foi bem. A questão é padrão de jogos, ter mais ousadia e ter mais criatividade. O Brasil ficou muito preso, ficou muito lento. O processo de transição foi lento contra o Uruguai, contra a Venezuela. Sofreu muito para furar a retranca da Venezuela, mas é um time que precisa jogar um pouco mais com inteligência e usar o talento não só individual, mas em prol da coletividade. O Brasil só vai crescer e só vai voltar a ganhar uma Copa do Mundo sendo coletivo. Olha como a França e a Argentina fizeram, olha o que a Espanha fez, olha, por exemplo, como a Alemanha também fez. Os últimos campeões mundiais dão as reais lições para a gente, que é o jogo coletivo falando mais alto do que as questões individuais. O individual fica em segundo plano em prol do coletivo, porque o coletivo funciona muito por conta também do trabalho individual de cada jogador. Mas é complicado, é o Neymar que vai ficar afastado e uma possibilidade que o Brasil pode ficar pior sem ele nesse padrão que está hoje. Vamos ver como o Diniz vai moldar isso. O Diniz tem mais 2 jogos de eliminatória, depois tem um amistoso contra a Espanha no ano que vem, em março, para depois ter os preparativos para a Copa América, que não será ele o comandante, vai ser o Carlo Ancelotti, segundo a CBF, mas ainda não existe um anúncio oficial, porque não existe contrato assinado. Com o contrato assinado, a gente fica esperando o Ancelotti. Como tem apenas uma situação verbal que a CBF mesmo banca, a gente tem que aguardar, porque não sabemos, futuro a Deus pertence, e a seleção brasileira tem que usar esse momento de instabilidade para poder renascer, criar novos fatos, né? Criar novas perspectivas e saber olhar com carinho jogadores que valem mais a pena estar nesse grupo do que alguns jogadores que nesses 2 jogos deu muito a entender que não vale ficar. Exemplos como eu citei aqui, principalmente do Matheus Cunha e também ali de questões envolvendo os laterais. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela sua atenção, por estar aqui acompanhando esse vídeo comigo. Eu quero que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com o pessoal, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe seu comentário, porque agora com o Neymar já estava complicado. Sem ele fica pior ainda. Vamos ver como vai ser o comportamento da seleção brasileira nos próximos jogos de eliminatória, nos próximos compromissos. Ficaremos de olho e o canal Fala Bira vai trazer mais vídeos para vocês a respeito não só de seleção, mas de futebol europeu e também da NBA. Valeu, um forte abraço, te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau.